Você sabia que a estimulação motora pode te ajudar no período da introdução alimentar? Se você quer já ir se preparando para essa fase, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar 10 dicas para te ajudar nessa fase com o teu bebê. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para você que está chegando aqui agora, aqui no meu canal eu trago conteúdos para contribuir com o desenvolvimento infantil do teu filho na primeira infância. Eu não estou aqui para te ensinar a forma como você deve criar ou conduzir o desenvolvimento do teu filho. Eu quero contribuir, colaborar, trazer conteúdos para você saber e você decidir o que é melhor na tua realidade e para o teu filho. Afinal, a mamãe dele é você. Nesse vídeo eu não vou te falar quando você deve começar a introdução alimentar, nem mesmo quais alimentos você deve oferecer para o seu bebê ou como você deve oferecer esses alimentos para o seu bebê. Então, se você entrou nesse vídeo querendo saber essas informações, penso que esse vídeo não é para você. Mas, se você já quer começar a se preparar para quando chegar um período da introdução alimentar, então esse vídeo é para você, porque tem muitas coisas que o seu bebê pode fazer e que você pode fazer para se preparar e não deixar para a última hora. Tem algumas estimulações motoras que vão ajudar e contribuir para que esse período da introdução alimentar seja um pouco mais tranquilo para você e para o seu bebê. Não é só saber a idade que começa, saber quais alimentos ou como entregar esses alimentos. Tem algumas funções motoras que essa criança também precisa para esse momento da introdução alimentar. Você sabia disso? Não? Então aqui eu vou te explicar quais são esses requisitos importantes que o seu bebê precisa ter e que você precisa aprender também. Então vou te dar 10 dicas para você se preparar para essa fase da introdução alimentar com o seu bebê. Essas dicas vão ajudar você em algumas coisas que você precisa se preparar e também vão ajudar o seu bebê em algumas estimulações motoras que ele precisa ser colocado para estar pronto para a introdução alimentar. Antes, eu já te convido, se você ainda não é inscrito, se você quer conhecer mais sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você receber os avisos de quando tiver vídeos novos. Primeira dica, mamãe, aprenda a socorrer o teu bebê quando ele se engasgar. Você precisa aprender essa manobra aqui, ó, manobra de Heimlich. É muito importante você aprender a fazer isso. A sua pediatra pode te ajudar e te ensinar como fazer essa manobra. É muito importante porque pode acontecer engasgos durante esse processo de introdução alimentar. Então você precisa fazer isso para salvar o teu bebê se isso acontecer. Segunda dica, aprenda a diferença entre gag e engasgo. Gag é um reflexo de expulsão, é uma proteção para o corpo do bebê. Já o engasgo é uma obstrução na respiração e aí você vai precisar desobstruir essas vias respiratórias, isso que está bloqueando as vias, o caminho da respiração do seu bebê. Para isso você precisou aprender aquela manobra lá na primeira dica. Terceira dica, aprenda quais são os sinais de prontidão para a introdução alimentar do teu bebê. O bebê precisa sentar sem apoio, o bebê precisa ter 6 meses completos. Para as crianças prematuras você vai ter que corrigir essa idade. E o bebê precisa ter interesse pela comida, em querer pegar essa comida e levar à boca. Mas, o melhor mesmo, aprenda com o seu pediatra ou a pediatra do seu filho, do seu bebê, quais são esses sinais. Nem toda criança, quando completa 6 meses, vai. Então, o melhor é aprender tudo isso junto com o seu pediatra. Essas informações que eu trouxe para você são algumas informações que a gente vê alguns pediatras falando, alguns nutris falando, mas cada bebê é único. Então, procure com o seu pediatra para ver se o seu bebê já tem esses sinais, quais são e se está liberado ou não. Eu tenho um curso que se chama Movimenta Bebê, que vai ajudar você nessa questão da criança sentar sozinha. Se você chegou aí com 5 meses
que é esperado que o bebê já comece a ficar sentado com apoio e isso não está acontecendo, eu vou deixar o link do meu curso Movimenta Bebê na descrição abaixo para você conhecer. Lá eu te ajudo a estimular o desenvolvimento motor do seu bebê desde o primeiro mês. Tem algumas etapas que a gente espera que aconteça no primeiro, no segundo, no terceiro, mês a mês até completar um ano. Então esse curso Movimenta Bebê vai te ajudar nessa situação, em como estimular as funções motoras do seu bebê até completar um ano, inclusive que vai auxiliar para esse período da introdução alimentar. O seu bebê já começou por aí a abrir tudo e pegar lá de dentro roupa e jogar para fora ou panela? Já começou? Esse período é um período muito importante. É um período de habilidades manipulativas e é muito importante que você permita que o seu bebê passe por esse período e que ele faça isso. É um período que vai desenvolver as mãozinhas dele, em que ele vai alcançar, vai pegar e ele vai soltar. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso é um pré-requisito para outras habilidades que o seu bebê vai precisar, como por exemplo, segurar um talher para comer ou segurar mesmo a comida para colocar na boca, segurar a escova de dente futuramente, abrir a maçaneta da porta, arrumar o cadarço, enfim, outras coisas, e também vai contribuir com esse período da introdução alimentar. Então, se o seu bebê está passando por esse momento em que ele abre e pega tudo, segura e solta, a minha indicação é deixe que ele passe por esse momento, deixe que ele faça isso, porque ele está nesse período para desenvolver a habilidade motora manipulativa, que vai ser muito importante aqui para introdução alimentar e para outras habilidades futuras, mas sempre com segurança, sem machucar o bebê, sem machucar o outro e sem estragar as coisas. Então a minha dica é, se você for permitir, deixe nesses lugares que a criança alcança, nessas portas, nessas gavetas, coisas que ela possa fazer isso. E depois você começa a ensinar essa criança a devolver as coisas lá. Então, permita sim, se você achar que vale a pena e se você viu que tem muita contribuição para o desenvolvimento dela. Apenas uma sugestão, você que decide se faz ou não. A quinta dica é o movimento de pinça. Você precisa já estimular o seu bebê nessa questão. Por que é importante ajudar? Para esse movimento na hora da criança pegar o alimento com a mão quando ela quiser, porque nessa introdução alimentar vai acontecer da criança pegar sim com a mão e é importante a questão de pegar o alimento com a mão. Então esse movimento de pinça você pode estimular fazendo algumas brincadeiras com ela. Vou te dar duas sugestões. Você pega uma lata e você faz furos nessa lata e ali na lata você deixa a criança encaixar nesses buraquinhos alguns palitos de dente. Se você ficar com medo das pontinhas, pode recortar, ou ela pode encaixar ainda cotonete ou ainda canudinhos ali. É uma ideia bem bacana e que a criança vai gostar muito e que vai ter que trabalhar esse movimento de pinça. Outra sugestão, pegue uma garrafa, pode ser uma garrafa PET pequenininha, uma garrafinha de iogurte pequenininha e a criança também vai encaixar ali o palitinho ou o cotonete ou o canudinho recortado. O que você tiver, pode até ser alguns elementos da natureza, por exemplo, gravetos ou pedras de tamanhos e formatos diferentes. Lá naquele meu curso, Movimenta Bebê, eu também ensino essas e outras atividades para ajudar também nesse momento do movimento de pinça, não só nas habilidades motoras que a criança precisa desenvolver, mas também essas estimulações psicomotoras que são importantes para ela. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, lá no meu curso tem mais, mas eu também tenho essa playlist que eu trago outras ideias de atividades se você quiser saber um pouquinho mais. E aí, tá gostando do vídeo? Se você tá gostando, se esse conteúdo tá sendo bom pra você, já deixa o seu like pra você não se esquecer. E se você lembrou de uma mamãe que também vai entrar nesse período de introdução alimentar e você achou importante ela saber esses conteúdos assim como você, copia o link e compartilha com ela. Vamos continuar, tenho mais 5 dicas pra você. Sexta dica, brincadeiras sensoriais. Brincadeiras sensoriais é toda aquela brincadeira que estimula os sentidos da criança.
Por que que é muito importante? Porque a alimentação é um momento sensorial. Então nós temos que preparar essa criança para esse momento. E você pode fazer brincadeiras sensoriais que estimulem a visão, porque na hora de se alimentar ela precisa olhar o que ela vai pegar, o que ela vai comer. Você pode fazer atividades sensoriais que estimulem o olfato, porque na hora de comer ela vai aprender a sentir o cheiro de cada alimento. Você pode fazer atividade sensorial que estimule a audição dessa criança para que ela te escute bem na hora que você for dar os comandos, ensinando como que ela pode pegar aquele alimento, como que ela pode comer, que ela te escute quando você falar o nome daquele alimento, mesmo que ela ainda não fale. É importante também você ir falando, porque a criança aprende muito observando e isso estimula também ela a querer falar, porque falar também é um ato motor. Você pode fazer atividades sensoriais que estimulem o tato dessa criança, que ela vai precisar muito nesse momento para aprender a segurar os talheres, para aprender a segurar o alimento, para aprender a segurar as texturas diferentes, que tem algum que tem uma textura mais lisa, mais grossinha, que tem alguns que são mais pesadinhos, outros mais levinhos, ou é mais rígido, mais durinho. Então é importante também. E você também pode fazer atividades sensoriais que tem a ver com o paladar, para já ir ativando essa questão aí para a criança. Tem muitas atividades que você pode fazer. Eu vou também deixar algumas sugestões para vocês e eu também tenho um e-book que eu dou outras sugestões de atividades sensoriais e lá eu explico a atividade, quais são o passo a passo para fazer ela, fazer com os ingredientes, quais você vai precisar e como você pode aplicar essa atividade com a tua criança. Então, abuse de atividades sensoriais, sem contar que para você que já me segue, você sabe que até 2 anos a criança está no período de formação que nós chamamos de sensório-motor. É onde ela aprende pelos sentidos e pelo movimento. Então também é importante aproveitar essa janela de aprendizado aí dos sentidos. Sugestões: você pode pegar forminha de gelo e colocar água e fazer um gelinho. E aí você vai deixar disponível para a criança manipular aquele gelinho. Para ficar mais interessante, você pode colocar uma corzinha, um corante alimentício, ou você pode usar a casca de alguns alimentos e vai colocar ali, pegar, por exemplo, a casca de cenoura, colocar um pouquinho de água, bater e aquela aguinha da casca de cenoura você vai colocar na forminha e vai virar um gelinho. Ou você pode colocar ainda ali dentro da água um bichinho pequenininho que essa criança vai ter que tentar tirar, ou flores, ou folhas, elementos da natureza que você vai congelar e dar para essa criança para que ela olhe aquilo e você vai ajudando ela até aquilo derreter, deixando alguma aguinha morna ali para ela ir manipulando ali dentro daquela aguinha morna até aquilo derreter e ela poder pegar aquilo que tem lá dentro. Então, uma atividade sensorial bem bacana. Outra sugestão de atividade sensorial é fazer o que eu chamo de areia movediça. O que seria isso? Você só vai precisar de amido de milho e água. E se você quiser colocar uma corzinha, essa água pode ser aquela água lá da cenoura ou então um corante alimentício. Você coloca o amido de milho e coloca a água um pouco e mistura. A textura tem que ficar o seguinte: quando você bater bem forte, está rígido. Mas quando você coloca o dedinho devagarzinho, o dedinho vai encaixando naquela texturinha que ficou ali meio uma areia movediça. Então o seu dedo vai afundando, afundando, afundando. Essa é a textura ideal. E aí você também pode brincar com essas cores para chamar mais a atenção da criança e deixar essa criança mexer, manipular, colocar na cabeça, passar no corpo, colocar na boca. Afinal, é um alimento desde que ele não tenha alergia a isso. Outra dica muito legal, a 7ª dica: brincar de comidinha. Você pode pegar elementos da natureza, trazer ali para a criança, mesmo que ela seja uma criança pequenininha. Você pode ir brincando de comidinha com ela sim. Você pode, inclusive, tanto fazer a questão motora, para ela já ir conhecendo o que é uma panelinha, o que é um prato, uma colher ainda pequena,
quando essa criança começar, por exemplo, a ser estimulada para ficar sentada lá com seus 5 meses, e aí você vai mostrando aquilo que é a panelinha para ela ir se familiarizando com panelinhas, com garfos, com colher, com faca de brincadeira. Isso é mais para essa questão de familiarização, para ela já ir conhecendo e já ir sendo apresentada aquilo. Se você quiser, você pode trazer os itens de verdade, a panela de verdade, o prato de verdade, que ele vai usar para ir colocando na brincadeira, para ir conhecendo. E também você pode trazer os alimentos que são de brinquedo, para essa criança já ir se familiarizando o que é um milho, o que é uma beterraba, aqueles alimentos que você vai oferecer para essa criança inicialmente, de uma forma lúdica, de uma forma brincante. E você pode aproveitar aí também que tem aqueles brinquedos que eles repartem, então vai ajudar também nessa questão de coordenação de pinça, de coordenação motora fina, para ela pegar e juntar aquelas partes de novo, né? Dessa questão de manipulação, lembra? Daquela habilidade motora manipulativa, também vai ajudar nesse momento. 8ª dica: telas e comida não combinam. Telas, celular, tablet, televisão. Não coloque a sua criança comendo na frente de uma tela, assistindo alguma coisa. Mas se eu não fizer isso, ele não come. Não é esse o caminho. Se isso tem sido a sua dificuldade, ou se você já está pensando nisso porque aconteceu com o segundo filho, já seja diferente, procura ajuda de uma pediatra ou de uma nutricionista infantil para você não cair nessa. Mas desde o início, na introdução alimentar, não coloque tela combinado com comida, porque pode acontecer 2 situações. Primeiro, a sua criança pode engasgar, porque ela não vai estar prestando atenção na mastigação, e aí ela pode não mastigar bem, engolir e vai ficar preso ali, ela vai ficar com falta de ar. Segundo, a criança não vai prestar atenção no sabor da comida. Como que ela vai escolher depois de grande o que ela gosta de comer ou não, se ela não conseguiu prestar atenção, sentir o sabor de cada alimento? Então, fuja disso. Fica uma dica que eu tenho certeza que vários pediatras e nutricionistas também falam isso. Não coloque tela com comida. Então já fuja isso de início. Já corte esse mal pela raiz desde o início. Quase acabando. 9ª e penúltima dica: dê exemplo ao teu filho. Desde pequeno, é muito importante que o teu filho veja que você come longe das telas, que você não come na frente das telas, que você tem uma boa alimentação, que você come verduras, legumes, frutas, que você tem uma alimentação balanceada, que você não come muito doce, não come muitas coisas que com certeza você não vai querer que o teu filho come. Então já ensine para ele dando exemplo desde pequenininho. Lembra o que eu disse para vocês? Que as crianças vão aprender inicialmente observando, olhando o que nós estamos fazendo. Então dê exemplo para o teu filho desde pequeno, desde bebê, porque ele está sim aprendendo e sabe tudo o que está acontecendo à volta dele. 10ª e última dica que eu quero deixar para vocês: faça as alimentações sentado à mesa. Sei que muitas vezes o nosso dia a dia é muito corrido, às vezes o horário da mamãe e do papai não combina, não dá para toda a família ficar junto, mas procure que pelo menos uma refeição, todos os dias, a família sente à mesa para se alimentar. Dê esse presente ao teu filho, tenha este hábito de sentar à mesa, todos juntos para comer, um momento em que está todo mundo na mesma altura, olhando olho no olho. Pode ter uma pausa entre uma garfada, uma colherada e outra para conversar, né? Esse bebê pode ver essa mamãe e esse papai conversando, interagindo com ele, mostrando a comida que está comendo. Que gostoso esse papá. Então, coma na mesa junto. Ensine para o teu filho que desde cedo o lugar de comer é a mesa, não é no sofá, não é sentado assistindo ou em outro lugar. Tem um local para alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que essas dicas ajudem muito vocês.
Depois conta pra mim nos comentários, eu gosto de saber se você tem dicas de outros assuntos que você quer que eu traga aqui de conteúdo no meu canal. Coloca nos comentários, eu levo muito a sério tudo que vocês falam, cada contribuição, quer contar experiência, eu também gosto de saber. Um beijo, te aguardo no próximo vídeo. Foi muito bom ter você aqui. Tchau!